pesquisadores ali, existe polêmica no ensino dessa teoria. E nós resolvemos investigar um pouco dessa polêmica, dessa dificuldade que existe no ensino da teoria da evolução das espécies. Uma vez que eu atuo em sala de aula como professor de biologia desde 1988, é rápido fazer as contas, são 30 anos, 32 anos, como professor de biologia no ensino fundamental, médio e em alguns cursos superiores. Então, a questão do ensino da teoria da evolução, então, estariam os professores perpetuando a perspectiva científica de forma correta, ou essas polêmicas que surgem no ensino da teoria da evolução é devido à forma dogmática de se ensinar a teoria da evolução. Esse foi, então, um dos objetos de estudo da nossa tese. Nosso objetivo, então, nessa comunicação aqui é fazer uma análise crítica sobre a forma dogmática de se ensinar essa temática, fazer também uma reflexão sobre a natureza da ciência e fazer uma breve análise crítica daquilo que se apresenta na literatura como evidências da evolução. Eu já vi que hoje à tarde tem um colega que vai falar sobre as fraudes escritas nos livros didáticos sobre o ensino da teoria da evolução. Eu penso que vai sobrepor um pouco aquilo que a gente vai falar, então seremos bem rápidos no que diz respeito a essas evidências, porque à tarde teremos uma palestra que eu creio que vai focar também essa temática, tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Nós vamos, então, resumir esse objetivo ali, nesses 3 quadros, de modo que dogmatismo, de acordo com Kant, é toda posição diante do conhecimento que não efetua um exame de suas próprias capacidades de conhecer, não é? Com relação à epistemologia da ciência, a gente entende como sendo uma característica essencial da ciência considerar que as suas verdades ou falibilidades não podem ser definitivamente estabelecidas, principalmente no que diz respeito às teorias. Quer dizer, não existe verdade absoluta. Embora a ciência se esforce pela busca da verdade, não se pode considerar que ela alcançou esse objetivo, embora se esforce para isso, né? Não existem verdades absolutas, mesmo porque a ciência é um empreendimento humano. E os seres humanos são sujeitos a cometer diversos tipos de falhas ou serem influenciados por diversas questões, como questões econômicas, políticas, religiosas, de crenças, etc., né? Então, um dos pressupostos da ciência é que as evidências são passíveis de serem testadas pela experimentação, pelo método empírico, né? E existem muitos pontos, conforme já foi dito, do darwinismo, que não podem ser testados através da experimentação. Existem muitas teorias também que não podem ser testadas através da experimentação, né? Então, veja bem, a gente ainda pode definir dogmatismo, para ficar bem claro o seu conceito, como uma posição cognitivamente fechada, né? De crenças sobre uma determinada realidade. E fornece uma estrutura para padrões de intolerância e de tolerância com relação àquilo que os outros pensam. Então, em síntese, dogmatismo é a afirmação excessivamente confiante de opiniões ou crenças por um indivíduo, independente das evidências ou dos argumentos contrários. Alguns autores até consideram que a ciência deve ser dogmática. Alguns professores são dogmáticos. Agora, nós vamos analisar ao longo dessa palestra que se isso é bom para a ciência ou se isso é bom para a educação. Desenvolver na sala de aula um raciocínio dogmático, né? Dogmatismo na ciência faz apologia triunfalista das teorias e, consequentemente, restringe, né, de uma forma muito severa o pensamento crítico nas escolas, dos estudantes, e a possibilidade do debate das teorias. E, infelizmente, a forma como a teoria da evolução
é apresentada nas salas de aula, nos livros didáticos, não possibilita o debate crítico, porque ela é apresentada como uma verdade questionável. Não só nos livros didáticos, mas nas literaturas científicas também. E se alguém ousa questionar a teoria da evolução, imediatamente é rechaçado, né? Ele é excluído da comunidade científica, é taxado como pseudocientista, ou as ideias como pseudociência, tá certo? Então, há muito tempo atrás, Popper fez aquela afirmação famosa de que teorias são formadas por conjecturas ou hipóteses, e todas elas passíveis de revisão. Não são verdades absolutas. Estando no campo da teoria, não é possível se provar. Mesmo ainda estando... Aliás, a prova na ciência é um negócio complicado, né? Não se pode provar nada na ciência. O mais que a gente pode fazer é fazer algum experimento empírico que serve para reforçar determinada teoria de uma forma provisória, né? Ou refutar determinada teoria. Aquele autor ali, Hempel, ele afirma que o enunciado científico ele é científico se somente se for verificado empiricamente, e aí na visão desse autor, uma teoria jamais é confirmada definitivamente. No máximo ela é corroborada. Ela não pode ser confirmada definitivamente, porque na ciência, verdades são transitórias. Elas não são absolutas, né? Ainda do ponto de vista de Leal e os demais colaboradores, né, a prática de apresentar o conhecimento científico considerado como algo assim terminado, acabado e não discutível, não é bom para a ciência. Isso gera tensão, porque nem toda teoria pode ser verificada empiricamente. Principalmente para aqueles eventos que aconteceram em passados remotos, não é? Eu acho interessante quando nós estamos assistindo algum documentário na Discovery, Love Nature, e aí o narrador, ele afirma com toda certeza, né? Quando aparece um animal lá, ele diz assim, ó, este animal viveu há 300 milhões de anos atrás. E como se fosse uma verdade incontestável, absoluta, como é que se pode presumir que aquele animal que ele está mostrando lá no vídeo viveu há 300 milhões de anos atrás? Existem evidências que confirmam isso? Ah, sim, existem os métodos de datação radiométrica que comprovam. Eles comprovam realmente que aquele animal viveu há 300 milhões de anos atrás? Eu pergunto a vocês. É possível confirmar isso? Ah, não, existe o método de datação do carbono 14. Nós não vamos entrar nesse método aqui, mas sabe-se que ele é limitado. O método de datação do carbono 14 ele está restrito a pouco mais de 50, 60 mil anos, e não 300 milhões de anos. Então, isso gera realmente tensão, porque existem determinados aspectos dessa teoria que não podem ser comprovados empiricamente, através da experimentação. Então, alguns autores defendem que a formação científica ela tem que ser dogmática. E o estudante ele não tem competência para avaliar e criticar o que ele aprende. Ele tem que aceitar o conhecimento da forma como ele vem. Então, essa aceitação autoritária do professor, os defensores desse pensamento, consideram como sendo um pré-requisito para o treinamento. Os estudantes só podem aceitar aquilo que o professor ou que o livro didático apresenta como verdade. Se nós procedermos dessa forma na educação, nós estaremos formando alunos, estudantes, cidadãos críticos com a capacidade de reflexão sobre aquilo que está sendo apresentado? De forma nenhuma, né? Estaremos formando marionetes. Estudante, ele tem que ter consciência e direito de refletir sobre aquilo que está sendo apresentado como conhecimento científico, como verdade, não é? Muito bem. A ciência é dogmática? A ciência não pode ser dogmática. O dogmatismo da ciência atrapalha o desenvolvimento intelectual dos estudantes. O dogmatismo na ciência ocorre quando o cientista ele se apega irracionalmente às suas ideias ou às suas crenças. Então, nessa ótica aí, os cientistas darwinistas, eles afirmam que a ciência pode explicar
tudo em termos de processos evolutivos e naturalistas. Pode explicar até o porquê do coronavírus estar atuando no presente momento, né? E a gente sabe que a ciência não tem explicação para todas essas questões. Tá certo? Em síntese, nós devemos reconhecer que uma discussão crítica de determinadas teorias, mesmo que elas sejam bem confirmadas, é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento da ciência. E não apresentar a teoria de forma dogmática. Tá certo? Existem problemas envolvendo, então, o ensino da teoria da evolução de modo dogmático. O primeiro deles é esse aí, que a gente constatou ao longo desses 30 anos em sala de aula, conflitos gerados em torno de visão religiosa do mundo, de professores e estudantes. Se o professor tem uma visão ateísta, por exemplo, ele vai apresentar a teoria da evolução sob sua ótica ateísta. Se o professor é dogmático, ele vai apresentar a teoria da evolução de forma dogmática. Se o professor é cristão, eu acho que estes apresentam a teoria da evolução de modo que conhece a verdadeira natureza da ciência. O darwinismo é uma das explicações do surgimento da vida, mas não é a única. Existem diversas outras explicações. Então, dependendo da postura do professor, ele pode apresentá-la como sendo a única explicação. Né? Isso gera conflito na sala de aula. A forma como o professor apresenta a teoria da evolução pode gerar conflito. E, infelizmente, os livros didáticos no Brasil fazem isso. Eles apresentam a teoria da evolução de modo dogmático, como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável. E alguns professores também, na atualidade, fazem, né? Então, existe, nessa forma de apresentação, uma concepção errada sobre a verdadeira natureza da ciência. A verdadeira natureza da ciência, como eu já disse, para ela não existem verdades absolutas. Existem tentativas de explicações, né? Então, o discurso inteiramente relativista sobre o ensino da teoria da evolução traz problemas também. A apresentação da teoria como se fosse algo incontestável também traz problemas nas salas de aula. Né? E o fato de que não tem como provar o contrário, então presume-se que isso é uma verdade absoluta, incontestável. Né? Para lear os seus colaboradores, ele diz que acreditar que lidar com posições extremas em salas de aula, tanto religiosa quanto científica, é uma dificuldade que tem sido enfrentada por professores de física, de biologia e de ciências. E isso acontece muito nas salas de aulas aqui no Brasil. Então, os conflitos gerados pelo ensino da teoria da evolução, a maioria deles são de cunho religioso. E, por isso, a teoria da evolução merece uma atenção especial dos pesquisadores, né? Na nossa tese de doutoramento, nós fizemos, então, uma pesquisa sobre esse assunto aí. Percepções de professores e estudantes com relação à origem e evolução da vida e a relação com as suas crenças epistemológicas. Então, como é que suas crenças interferem no processo de ensino e aprendizagem da teoria da evolução e origem da vida? A gente percebeu ao longo dessa pesquisa que existem muitas influências com relação às crenças individuais no ensino da teoria da evolução. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil com relação à literatura sobre esse assunto, sobre a origem da vida e a evolução das espécies, em dissertações e teses, né, de 2006 até 2019. Aí, a partir da leitura desses trabalhos aí, a gente percebeu o seguinte, 87% desses trabalhos, dos trabalhos pesquisados, eles reconhecem a controvérsia no ensino da teoria da evolução. Quer dizer, são quase 10 anos, mais de 10 anos de trabalhos publicados de mestrado e de doutorado com relação a essa temática. E 87% desses trabalhos reconhecem que existe realmente controvérsia nesse ensino. 89% desses trabalhos reconhecem o envolvimento de religião e de crenças no ensino da teoria da evolução também. E
87% desses trabalhos reconhece que existe tensão com relação ao ensino da teoria da evolução em sala de aula. Alguns desses trabalhos também, 89,4% deles, reconhecem as dificuldades na aprendizagem da teoria da evolução e origem da vida. E a gente percebe que isso não é só no Brasil, não. Em todo o mundo existem dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da teoria da evolução. Nos países da Europa, principalmente, parece que o ensino da teoria já é mais tranquilo, já não gera tanta polêmica, mas existe polêmica lá também, tá certo? Então, nós percebemos com esse trabalho aí de revisão de literatura que isso vai de encontro com o que Oliveira, em 2012, encontrou também, quando ele fez uma revisão de trabalhos de 91 até 2008. Observe que nós temos aí mais quase... Quantos anos? Me ajuda aí a fazer essas coisas. Quase 17 anos, né? Então, 20 anos na revisão de literatura que nós fizemos, mais uns 10 anos aqui, ou 17, nessa revisão, nós temos aí quase 30 anos de estudos, de artigos publicados, evidenciando a existência de conflito de natureza religiosa envolvendo esse tema. Então, a produção acadêmica analisada aí durante esses quase 30 anos mostrou que existem realmente obstáculos que são enfrentados pelos professores de biologia até os dias de hoje. Principalmente no Brasil, onde está acontecendo agora, nessa década, o crescimento de adeptos, né, de jovens que estão nas escolas e que são adeptos de religiões evangélicas cristãs. Eles tendem a questionar mais essas ideias científicas com certa frequência. Tá certo? Então, esse panorama aponta claramente a necessidade de ampliar e aprofundar os estudos, as investigações com relação à abordagem dessas temáticas. Mota também, na sua tese de doutoramento, ele aponta, né, que as concepções sobre a natureza da ciência e influências religiosas, eles influenciam também nos problemas que se refletem nas salas de aulas com relação ao ensino dessa temática. Tá certo? Então, a forma como a teoria é apresentada nos manuais, nos livros, é um dos problemas. Mesmo estando no campo da teoria, ela é apresentada como se fosse verdade absoluta. Né? Os proponentes dessa teoria também fazem ainda declarações depreciativas sobre crenças religiosas. A gente percebeu em várias escolas que trabalhamos em Brasília que a maioria dos professores de biologia, ao apresentarem a teoria da evolução, inclusive ridicularizam a fé daqueles que acreditam no criacionismo ou no design. São ridicularizados pelos professores e são ridicularizados pelos próprios estudantes. Isso ocorre devido à forma como é apresentada a teoria da evolução. Eles promovem a evolução como se ela explicasse tudo que tivesse sobre o surgimento da vida. Não é? Então, esse tipo de postura dos educadores e dos manuais acabam contribuindo para que essas discussões e essas polêmicas aconteçam, gerando tensões e conflitos em sala de aula. Tá certo? E a gente percebe pela legislação brasileira, não vai dar tempo de comentar todos esses artigos da lei, que um dos principais objetivos da legislação brasileira com relação à educação das nossas crianças, dos nossos jovens, é a formação da cidadania e a formação para o trabalho. E produzir neles uma condição de pensamento reflexivo. Eu coloquei ali que isso está escrito lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que uma das principais finalidades da educação no Brasil é promover nos estudantes o desenvolvimento do pensamento reflexivo. A apresentação da teoria da evolução de forma dogmática vai possibilitar o desenvolvimento do pensamento reflexivo? É óbvio que não, não é? Então, como é que é, então, o ensino da teoria da evolução nos currículos mundiais? Nós pesquisamos em mais de 33 países o currículo do ensino da teoria da evolução. Um dos obstáculos foi a língua, né? Nós pesquisamos mais de 10 idiomas, e aí percebemos que, em vários países, o ensino da teoria da evolução não consta nos manuais.
Interessante, não é? Também se percebe orientações em outros países de se ensinar a teoria da evolução de modo saudável. E o que é ensinar a teoria da evolução de modo saudável? Sem gerar tensão, conflito, sem gerar polêmica. Para vocês terem ideia, até os portugueses, nem parece que aquilo foi escrito por português, não é? Até os portugueses recomendam evitar um estudo pormenorizado da teoria evolutiva nos manuais de Portugal. Juntamente com a sugestão, aparece nos manuais a sugestão de evitar uma abordagem exaustiva dos argumentos que fundamentam a teoria da evolução. Olha lá o que aparece. Obrigado. Evitar argumentos exaustivos. Por que será que eles fazem esse tipo de recomendação nos manuais de ensino lá? Para evitar tensão, para evitar polêmica, para evitar discriminação, para evitar polêmica. Não é verdade? Se percebeu também que em alguns países que estão no topo do sistema de avaliação da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela que institucionou o PISA, todos já ouviram falar do PISA, aquele programa de avaliação que analisa a qualidade da educação nos países que são membros da OCDE. Então, o que se percebe é que nesses países que estão no topo desse sistema de avaliação, a temática evolução biológica, ela está presente nos currículos de uma forma bem simplória. A Finlândia, por exemplo, um dos países que está no topo da OCDE, nós tivemos a oportunidade de analisar os currículos do ensino fundamental, do ensino médio na Finlândia. A educação na Finlândia está estruturada mais ou menos como no Brasil, e a gente percebe que esse tema se apresenta nos manuais de uma forma bem simplória e resumida. E, no entanto, eles estão lá no topo. Os proponentes do darwinismo dizem que, se não se ensinar essa teoria da evolução em profundidade, isso restringe o conhecimento científico e restringe o desenvolvimento acadêmico. Isso não tem acontecido naqueles países da Europa que estão no topo dessa avaliação do PISA. Tá certo? Foi possível verificar também que nos currículos da educação básica, essa temática aparece de forma muito tímida. Muitas vezes é tratado como um tema e às vezes nem aparece. Tá certo? Muitas vezes também aparece apenas nos capítulos finais dos livros didáticos, principalmente na Europa, do ensino médio padrão. E a gente sabe, como professor por experiência, que aqueles capítulos que estão lá no final do livro nem sempre são contemplados ao longo do ano letivo. Não é? E nos cursos profissionalizantes, também, nos países da Europa, principalmente, existem muitos cursos profissionalizantes. Em Portugal, 45% dos jovens e adolescentes, eles seguem os cursos profissionalizantes, ao invés de seguirem o ensino médio. E seguindo o curso profissionalizante, nesses cursos não existe essa temática sendo tratada. Então, a temática teoria da evolução não é tratada. E os dados da qualidade da educação nesses países estão todos acima da média. Quer dizer, isso não atrapalha o desenvolvimento intelectual e acadêmico dos estudantes. Tá certo? Bom, quando a gente passa a analisar, então, a natureza da ciência, a gente percebe que não existe qualquer garantia definitiva do modelo evolucionista das nossas origens. São tentativas de explicação do mundo natural. Tentativas essas que, infelizmente, são apresentadas como verdades absolutas. Em alguns momentos, até como verdades inquestionáveis. Então, a nossa hipótese é que a compreensão da natureza da ciência minimizaria esses conflitos, que é o que está necessitando acontecer aqui no Brasil com os professores de biologia e de ciência. Eles perceberem que a verdadeira natureza da ciência não permite a explicação desta teoria de forma cabal, de forma finalística, de forma inquestionável. Nós precisamos compreender, nós, professores, que são tentativas de explicação de alguns aspectos do mundo material. Não é verdade? Pois bem, vamos adiantar aqui. Quais são as conclusões, então, que nós devemos tirar sobre a natureza da ciência? Verdades científicas são sempre transitórias. O conhecimento produzido da ciência não é verdade eterna e absoluta. A ideia de que todo conhecimento científico é aquele que pode ser comprovado
é uma ideia simplista, né, positivista. Chalmers defende que ela foi estimulada por grandes experimentadores como Galileu, que usaram a experimentação como fonte do conhecimento. Mas nem todo conhecimento pode ser comprovado através da experimentação, tá certo? E a gente percebe que a nossa sociedade é regida por um sistema econômico, político e, às vezes, determinados países, até por um sistema religioso. E esses sistemas estão sujeitos a interferências humanas, tá certo? Então, nós não podemos considerar como definitivo aquilo que é produzido pela ciência. Vamos para frente aqui, que o tempo está correndo. Então, de acordo com Gold, a ciência e a religião são magistérios não interferentes. Cada um deles possui um tipo de explicação sobre determinado aspecto do mundo natural. E é possível eles coexistirem de uma forma pacífica. Tá certo? No que diz respeito às nossas origens, não existe verdade absoluta para a ciência. Tá certo? Muito bem. E a ciência não pode desconsiderar que os seres humanos apresentam também as suas crenças. Olha o que está destacado de amarelo ali, que eu considero fantástica essa afirmação de Moraes. Nada há de definitivo e indiscutível que tenha sido assentado por homens. Como é que nós ensinamos? Algo como se fosse uma verdade absoluta e incontestável. Não é isso? Então, a moderna teoria da evolução, que já foi amplamente explicada pelo Bi e pelo Marcus Eberlin, pressupõe que formas primitivas evoluíram e deram origem aos animais que existem hoje. Na teoria de Darwin, os animais que vivem hoje em dia não viveram no passado. São produtos da evolução, né? Moléculas numa atmosfera primitiva se combinaram, originaram proteínas, que por sua vez originaram células, que por sua vez originou o coacervado, e o coacervado originou o primeiro ser vivo, muito simples, primitivo, que originou um polífero, que originou um celeberado, que originou um platelmito, que originou um nematelmito, um anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme, peixe, anfíbio, réptil, ave, até chegar nos mamíferos, né? Tem que ter muita fé para acreditar nisso também. Tá certo? E essa é a moderna teoria que todos conhecem, nós não vamos falar sobre elas, e só apresentar aquilo que aparece nos livros didáticos como evidência da evolução. Infelizmente, por causa do tempo, nós não vamos conseguir falar sobre cada uma delas. Mas são aquelas ali que são apresentadas nos livros didáticos do Brasil como sendo evidências, provas da evolução. Anatomia comparada, registro fóssil, a embriologia comparada, evidências bioquímicas, órgãos vestigiais, mutação, seleção natural e especiação. Eu creio que o meu colega de palestra à tarde vai falar sobre cada um desses itens aí. Para não sobrepor os assuntos, a gente vai encerrar por aqui e abrir um espaço para perguntas, se ainda tivermos tempo para isso. Temos, amigo? Temos 7 minutos. 7 minutos.